Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar sobre os bastidores do canal Propósito do Luto. Então, gente, eu assim achei que era interessante vocês saberem o que acontece, né? Atrás dos vídeos. Por exemplo, eu sou sozinha, eu e Deus, para fazer os vídeos. E eu queria falar assim para vocês como é que eu faço os vídeos, né? E algumas coisas interessantes também, né? Então vamos lá, começar. É assim, uma coisa assim particular minha que eu vou falar antes de fazer o propósito com Deus, de fazer esse canal, a abertura desse canal, o Propósito do Luto. No começo, eu estava sozinha um dia em casa, meus filhos tinham saído para namorar, daí eu peguei o vídeo na mão e eu estava resfriada e eu comecei a fazer um vídeo sobre o meu resfriado e falei qualquer coisa do dia que eu tinha feito. Daí eu vi o vídeo, né, que eu fiz, daí eu falei assim: ah, sabe de uma coisa? Eu vou mandar para uma amiga minha, para Mara. Ela é muito sincera. Se tiver bom, ela vai falar que tá bom. Se não tiver, ela vai falar que tá ruim. Porque eu conheço ela, ela é muito sincera. Daí enviei o vídeo para Mara. Daí ela me retornou. Ela falou assim: Nossa, Cristina, tá muito bom. Você leva jeito para falar. Você tem espontaneidade e você tem naturalidade, que é o mais importante, né? Então, eu resolvi assim, depois que ela falou isso, eu resolvi assim, que eu ia fazer vídeos para um propósito maior, né? Do que aquele que eu tinha feito de eu estar resfriada no dia. Então eu fiz um propósito com Deus. Daí eu resolvi fazer um propósito com Deus. Eu falei para Deus, como o Senhor fez eu chegar até aqui, me ajudou, né, no processo do luto. Daí então, em agradecimento a Deus, eu vou fazer vídeos sobre o meu processo de luto para ajudar outras pessoas. E daí eu comecei a fazer vídeos, assim, mais ou menos, para vocês ficarem sabendo, uns 2 anos, mais ou menos, depois que o Eduardo fez a passagem, eu comecei a fazer os vídeos. Os meus filhos saíam para namorar os dois, eu ficava sozinha em casa. Daí eu comecei a fazer os vídeos sobre o meu processo do luto, né? E assim, eu comecei a fazer os meus vídeos, na verdade, é, sem ter nada adequado, né? Eu comecei a fazer com o que eu tinha em casa no momento, né? E daí eu fiz do jeito que eu achava que deveria fazer. Daí eu fiz vários vídeos, depois eu comecei em agosto de 2024 a fazer os vídeos. Dali até setembro eu tinha uns 14 vídeos já gravados. Daí eu resolvi, além de ter mostrado para minha amiga Mara, eu resolvi assim mostrar para minhas duas irmãs, para Simira e para Susan. Daí um dia eu fui na casa da Simira, a Susan estava lá, minha outra irmã. Eu coloquei as duas sentadas na cadeira, na mesa, apoiei meu celular e comecei a mostrar uns 2, 3 vídeos que eu havia feito sobre o processo do luto, né? E é interessante porque eu pus os vídeos para ela e eu fiquei vendo a reação delas, né? Olhando aqueles vídeos. E assim, para minha surpresa também, as duas gostaram, falaram que estava muito bom, que eu podia continuar, né? E além de mostrar para minhas duas irmãs, mostrei para minha cunhada, para o meu irmão, né? Só que não pessoalmente, enviei pelo WhatsApp. Daí eles gostaram. Daí também eu mostrei para os meus filhos, né? Mostrei para os meus 2 filhos. Eles falaram que estava bom. Só que o mais novo falou assim para mim que eu teria que ter uma iluminação adequada, tinha que comprar as coisas para ter uma iluminação adequada. Falou que eu tinha que comprar microfone.
falou que eu tinha que ter um suporte para pôr o celular, falou que eu tinha que ter um cantinho aqui na minha casa só meu, falou um monte de coisa. Só que, como eu já tinha gravado 14 vídeos, eu não ia voltar a fazer tudo de novo, né? Por causa disso que ele falou. Porque assim, quando a gente tem inspiração, né? E eu falo que eu tive inspiração de Deus para fazer esses vídeos, eu já tinha gravado 14. Se eu gravasse novamente, poderia ser que a qualidade da fala não ia ser a mesma, porque no momento que eu fiz, né, eu estava inspirada. Não ia dar para fazer os 14 vídeos novamente. E daí então, eu falei, vai ficar assim mesmo. Então, e depois, em setembro, né, eu fiz em agosto. Em setembro, eu pensei comigo, né, o canal tem que ter uma abertura. Como vai ser essa abertura, né? Daí eu pensei assim, colocar igual que está lá, né, a da abertura. Colocar 2 fotos de casada, 2 de solteira, 2 da lua de mel, e 2 de nós já quando estávamos casados, eu e Eduardo. Então, até o meu filho mais novo ajudou a eu procurar as fotos, né? Que é um monte de foto, ajudou a separar, bateu foto para mim no celular, né? E daí eu tinha que achar uma pessoa para fazer a abertura, né, do vídeo para o canal. Daí, no caso, como que tinha o moço chamado Fábio Faria, que o Eduardo confiava muito nele aqui no condomínio, o Eduardo sempre levou os nossos computadores, os notebooks para ele consertar, então lembrei nele, telefonei para ele, perguntei, você faz o vídeo de abertura do meu canal? Ele falou, faço. Daí ainda as fotos que eu e meu filho pegamos do álbum não estava muito nítida e eu tinha uma gravação em CD ainda do meu casamento. Daí ele teve o trabalho de passar o CD, não sei como é que chama. Ele passou todo o meu casamento para outra coisa e foi separando. Eu fui vendo e separando as fotos que eu queria, né, para escolher algumas. Só sei que dizer que nesse processo todo da abertura das fotos do canal, escolhi a música também, interessante vocês saberem, eu nunca falei isso. A música que está do Raul Seixas, eu escolhi em homenagem ao meu marido, porque quando eu conheci meu marido, ele adorava Raul Seixas, ele tinha todas as músicas do Raul Seixas. Eu até aprendi a gostar do Raul Seixas por causa dele. Então, eu queria pôr a música do Raul Seixas por causa disso, na abertura. Eu desenhei numa folha de caderno, do jeito que eu pensava, com as fotos, com o nome e propósito do luto para o canal. Desenhei os coraçãozinhos e enviei para o Fábio pelo WhatsApp, né? E assim, o Fábio captou exatamente a minha ideia. Fez igual que eu estava imaginando e pensando, saiu perfeito. Daí ele enviou para mim, eu lembro até que no dia ele enviou para mim quando estava pronto o filme, ele mandou, gente, para mim. E assim, quando eu vi, quando eu abri, vocês pensam naquela emoção, né? De estar vendo a música que o Eduardo gostava, com as fotos. Ele falou assim, tá bom? Daí depois de meia hora que eu fui responder a ele se estava ou não. Por quê? Porque eu comecei a chorar, eu fiquei emocionada, achei lindo, ficou exatamente igual que eu pensava, né? Depois de meia hora eu respondi, tá ótimo, Fábio. Depois também eu queria abrir o canal e eu não sabia mexer, né, nessas tecnologias. Então pedi para ele também se ele podia me ajudar nisso. Ele falou assim que estava ocupado, depois eu fiquei orando, daí passou um tempo, ele aceitou meu convite. Daí ele começou a me ajudar, né? Eu já tinha 14 vídeos, daí ele começou a fazer a edição dos vídeos para mim, né? Só que assim, é assim, gente, depois eu não sabia nada disso. Depois que ele faz a edição do vídeo, eu tive assim, no começo, para vocês saberem, né? Quem quiser fazer alguma coisa parecida, quando é vídeo de 6 minutos, por exemplo,
Se eu não me engano, eu não sei se é 6 ou 8 minutos. Ele, quando eu queria mandar para o Fábio, para ele fazer a edição dos vídeos, quando é 6 a 8 minutos, até que vai pelo WhatsApp, perfeito. Agora, quando é mais do que 6 e 8 minutos, daí não vai, o vídeo corta pela metade. Daí ele falou, Fábio, né, manda pelo Google Drive, né? Eu não sabia o que era isso, daí eu conheci. Daí ainda eu tinha dificuldade, meu filho me ajudava. Depois, quando era vídeo assim com maior duração, eu punha no Google Drive, daí do Google Drive, daí eu mandava pelo WhatsApp do Fábio, né? Tem todo esse processo ainda. E depois foi assim, eu fiquei fazendo os vídeos, né? Daí fiz mais vídeos ainda, e assim, para vocês terem uma ideia, né, de como funciona por trás dos vídeos, assim, um vídeo de 10 minutos que eu faço, eu levo mais ou menos 1h30 para escrever o que eu quero falar. Depois que eu escrevo o que eu quero falar, eu leio várias vezes para ver se está bom, se ficou exatamente isso que eu queria falar. Depois eu corrijo os erros de português do qual que eu escrevi. Depois eu analiso se o texto ficou de acordo, se tem começo, meio e fim, né? E então tudo isso. Então tudo isso, só para fazer isso, demora 1h30, um vídeo de 10 minutos. Depois que você faz esse vídeo, né, que você escreve, que você corrige, né, que você corrige o português, coloca palavras adequadas, né? Depois que eu faço tudo isso, daí no outro dia só que eu vou fazer a gravação do vídeo, porque senão eu tenho coisas para fazer na minha casa também, né? Senão não dá tempo de eu fazer tudo que eu tenho para fazer. Então no outro dia, depois que está pronta a escrita, está a correção feita, daí no outro dia eu faço a gravação. Daí no outro dia eu pego o que eu escrevi, né, o resumo do que eu fiz, eu leio várias vezes, na verdade eu tento decorar, né? Depois que eu decorei mais ou menos, né, o sentido do texto, daí eu me gravo, né? Eu faço uns 3 vídeos do mesmo assunto para depois escolher um. Até você decorar no outro dia e fazer uns 3 vídeos, eu demoro mais ou menos uns vídeos de 10 minutos, eu demoro mais ou menos 1h30. Então, o total para fazer um vídeo de 10 minutos, você escrevendo, fazendo a correção, corrigindo, gravando, se juntar tudo, dá mais ou menos umas 3 horas para sair um vídeo, né? Você faz 3 para escolher um. Depois, os vídeos que tem uma duração mais longa, por exemplo, de 20 a 30 minutos, daí para fazer tudo isso que eu falei, eu demoro umas 6 horas, né? Daí eu divido 3 horas um dia para escrever, para corrigir, depois no outro para decorar o que eu escrevi e gravar. Pois bem, é assim. Resumindo, o vídeo de 10 minutos eu demoro 3 horas. Eu, Cristina, né, gente? Pode ser que tem gente que demore menos, que eu sou sozinha, eu e Deus. E o outro de 20 a 30 minutos eu demoro 6 horas, contando com tudo, finalizando. Depois fora que eu tenho que mandar para o Fábio para edição. Depois da edição, o Fábio e eu sento no computador, a gente sobe pro YouTube, depois do vídeo editado. Também não sabia fazer nada disso, ele me ensinou, né? Mas eu sou muito lenta para fazer isso, então às vezes ele entra aqui no meu computador, aqui na minha casa, eu fico junto com ele no celular e ele sobe o vídeo pro YouTube para mim. Então é esse o processo. Aí, falando assim, como que eu fiz os vídeos, né? Como eu falei, meus vídeos são caseiros. Como é que eu fiz meus vídeos? Do que eu tinha mesmo, gente. Não tinha iluminação, não comprei nada para fazer iluminação para os meus vídeos. Eu não tenho microfone, eu não tenho nenhum aparelho para segurar o celular. A maioria dos vídeos que eu fiz foi segurando na mão mesmo e falando.
e não tinha um cantinho na casa preparado, porque meu apartamento é pequeno, né? Então eu fiz vídeos no sofá da minha casa. Eu vou falar para vocês que eu fiz vídeos sentada na cozinha da minha casa. Eu fiz vídeos assim de pé na janela do meu apartamento. Eu fiz vídeos sentada na cama, na minha cama, e eu vou falar uma coisa para você, uma particularidade. Os vídeos que eu sinto mais à vontade em fazer é quando eu tô sentada na minha cama, não sei por quê, mas eu sinto à vontade, eu fico mais tranquila, parece que a fala sai mais solta, não sei por que disso. Então é isso. Então eu queria falar assim para vocês que eu não tenho muita experiência nessa área, né? Mas eu posso dar umas dicas para quem quer começar a fazer vídeo, né? Tem vontade de fazer. Então a primeira dica é assim: quem tem vontade de fazer vídeo, é, no caso, tem que ter, é, tem que ser disciplinado, né? Por que tem que ser disciplinado? E tem que ter compromisso. Porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa para o público, né? Eu me propus a fazer um vídeo por semana, para pôr todo domingo às 9, né? Não sei se vocês já perceberam. Então, esse vídeo tem que estar pronto, porque tem pessoas que tá lá para assistir, né? Graças a Deus sempre teve. Então eu tenho que ter esse compromisso, essa responsabilidade, eu tenho que ter esse compromisso e tenho que ter a disciplina. A disciplina é de você ter o compromisso de fazer na semana para estar pronto, subir para o canal no domingo e estar lá para a pessoa assistir. Outra coisa, você tem que ter força de vontade, e ter criatividade, né? Quando a gente tem força de vontade para fazer alguma coisa, né? E tem criatividade, né? Para os imprevistos da vida, então a coisa flui, né? Naturalmente. Outra coisa que eu posso dar como dica não espera ter, quem tem vontade, não espera ter iluminação, não espera ter microfone, não espera ter objeto para ser, esqueci o nome, para segurar o celular, não. Se tem vontade, faça, faça. Se você tem vontade, você tem um propósito bom para fazer vídeo para as pessoas, faça, começa assim, porque senão a gente nunca faz. Outra coisa que eu queria falar também, outra dica, é quando a gente vai falar para as pessoas, quando a gente vai fazer vídeo, a gente tem que articular bem as palavras, né? Então a gente tem que mexer bem a boca, né? Eu lembrava quando eu dava aula, né, para os alunos que eu falava A, E, I, O, U. Então a gente tem que abrir bem a boca para as palavras, ó, senão enrosca, igual que eu falei agora. Se a gente não abrir bem a boca, as palavras enroscam, né, e não sai devidamente o que é para sair. Então tem que articular bem as palavras, abrir bem a boca para quando for falar alguma frase, alguma coisa. Outra coisa é que outra dica é que não usar palavras difíceis, que não é do seu vocabulário habitual. Por quê? Se você quiser falar uma palavra difícil, se você não está acostumado, o que vai acontecer? Quando você vai fazer o vídeo, você vai se enroscar para falar. Então, é preferível que coloque palavras que você conheça, que seja simples, para quando você fizer o vídeo, facilitar para você. Outra coisa que eu percebi também fazendo um vídeo, às vezes a gente fala alguma coisa errada também, mesmo fazendo o possível, querendo fazer tudo certo, às vezes saem algumas palavras erradas. Daí, se saiu alguma palavra errada, oriento que pede desculpa, continua. Além de alguma palavra errada que sai, pode você, por exemplo, coçar o nariz, pode você se engasgar para falar, pode fazer mexer em alguma coisa, ter que mexer na hora, né?
E daí, gente, não tem importância. É, pede desculpa e segue, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E faça. Outra dica que eu posso dar é que eu percebi, mas assim, não estou habituada a fazer isso, que você pega o celular na mão, tem alguns ângulos que o seu rosto sai melhor, né? Conforme você coloca o celular, né? É, na verdade, eu percebi que durante os vídeos, né, o meu rosto ficou num ângulo melhor de um jeito do que do outro. Só que, assim, como eu estava sozinha e eu segurava o celular na mão, então aquelas inspiração, quando vinha aquela inspiração das palavras para mim fazer, eu não ligava muito para o ângulo do meu rosto, não. Eu sempre me importei mais com a mensagem que eu estava dando e com as palavras que eu estava falando, né? Se estava de acordo com o que eu tinha imaginado para passar a mensagem. Se a palavra estava de acordo, a mensagem estava de acordo e meu rosto não estava num ângulo bom, eu deixava assim mesmo. Que eu preferia que a mensagem estava bem para passar do que o ângulo do meu rosto, tá? Então isso aconteceu comigo. Eu prefiro assim. E mesmo porque segurando o celular na mão, gente, às vezes a mão cansa, né? Então às vezes você segura de um lado, do outro, e assim foi. Mas graças a Deus saiu. E assim, gente, outra dica é muita coisa, viu, gente? Eu tô fazendo assim, eu tô tentando lembrar. Outra dica é que acho que eu falei tudo, né, gente? Eu acho que eu falei tudo. Então, eu acho assim, gente. Quem quer fazer vídeo, tem vontade de fazer. Ah, outra coisa que eu lembrei agora, lembrei que eu ia falar. Quando eu fui fazer vídeo, né? Ou quando você vai fazer vídeo, não fique preocupada com o que os outros vão falar do seu vídeo, não. Não fica preocupada. Mesmo porque todas as pessoas não pensam igual a gente. Pode ser que você faça um vídeo, você tenha críticas, né? Construtivas, positivas ou negativas, né? Depende de quem está olhando o seu vídeo, depende da vivência da pessoa. Pode achar bom ou ruim. Mas assim, eu nunca me importei com isso, não. Por quê? Porque eu fiz um propósito com Deus. Na minha cabeça, eu estava certa que eu ia ajudar as pessoas com meus vídeos, né? Eu estava certa desse propósito. Então, eu já pensei antecipadamente, antes de eu fazer os vídeos, se eu tivesse alguma crítica negativa em relação aos meus vídeos, que eu tivesse alguma crítica, desculpa, negativa durante os meus vídeos, eu não ia me importar, eu ia seguir em frente. Mesmo porque ninguém pensa igual a mim, né? A pessoa tem direito de pensar diferente. E outra coisa também, eu penso assim, Jesus veio ao mundo, né? Não agradou todo mundo. Quem é nós para agradarmos a todos? Então eu parto desse princípio. Então eu falo assim, eu acho que eu já falei todas as dicas, eu acho que sim, espero que sim. Então eu parto desse princípio, né? Não se preocupe, não. E outra coisa que eu ia falar, se você tem vontade, voltando, se você tem vontade de fazer vídeo, se você tem um propósito bom para fazer bem às pessoas com seus vídeos, o que eu queria falar? Faça. Faça sem ter a iluminação adequada, faça sem ter o microfone certo, faça sem ter o objeto para segurar o celular, faça sem ter um cantinho da casa, é, faça, faça que você tenha vontade, sim, porque depende muito do nosso esforço, depende muito da nossa dedicação, depende muito do nosso esforço, nossa dedicação, do nosso compromisso, da nossa vontade para fazer o vídeo. A gente tendo compromisso, voltando, a gente tendo compromisso, a gente tendo disciplina, a gente tendo a vontade, a gente sendo esforçada e a gente tendo um propósito com Deus, então as coisas fluem bem.
Então faça. Você tem vontade, faça. Esse é meu conselho. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu fico pensando assim, gente, fazendo hora para lembrar, ver se eu esqueci alguma coisa. Mas eu acho que eu falei tudo. Eu acho que sim. Então, gente, eu vou falar para vocês. Quando eu pensei em fazer o canal Propósito do Luto para ajudar as outras pessoas, eu vou falar uma particularidade aqui, sabe, que me emociona. Para minha surpresa, eu pensei em ajudar os outros, né? Fiz um propósito com Deus. E, para minha surpresa, além de eu pensar em ajudar os outros, quem foi ajudada fui eu. Então Deus é sábio, gente. Quando a gente se propõe a ajudar o próximo, a gente mesmo que é ajudada. Todos esses vídeos que eu fiz sobre o processo do meu luto, que eu ainda estou vivendo, falando, revivendo todos esses momentos tristes e dolorosos desde o começo, foi difícil para mim, chorei muito. Vocês viram aí em vídeos que não deu para segurar a emoção. Chorei na escrita que eu estava fazendo, na correção, chorei antes da gravação, chorei durante a gravação, chorei depois. Então foi doloroso, foi sentido, mas eu acho que valeu a pena, gente. Para mim foi muito significativo. Eu revivi todos aqueles momentos, parece que eu tirei toda aquela angústia de dentro de mim, relatando a minha experiência do luto. Eu tirei toda aquela angústia, toda aquela tristeza, dividindo, né, com vocês a minha experiência do processo de luto. Foi muito bom para mim. E também foi bom por outro lado. Tinha pessoas, gente, que não, que assim, que é casada ainda, né? O marido não fez a passagem, amigas minhas, é, que falava comigo no WhatsApp que aquele vídeo serviu para ela, né? Eu ficava emocionada. Várias pessoas falavam para mim no WhatsApp que cada um se identifica com o assunto, né? Falava que gostou, daí outra pessoa falava que aquele outro vídeo serviu para ajudar o parente dela que estava passando pelo processo de luto. Daí outra pessoa falou que assistiu, serviu para o dia a dia da vida dela, né? Então cada pessoa se identifica com o tipo de vídeo que eu faço. E essas pessoas me comunicaram pelo WhatsApp. Tem gente também que eu gosto muito, viu, gente? Quando escreve lá também no canal do YouTube, deixa mensagem para mim. Eu vi que tinha amigas que escreveram para mim, né? Eu fiquei emocionada, eu fico emocionada com tudo. Eu choro toda vez que eu leio algum recadinho e eu respondo a todos. Eu também eu fiquei emocionada. Então eu vi, assim, foi gratificante fazer todos esses vídeos até agora, né? Até o momento. Não tem preço no mundo que pague a pessoa falar assim, eu assisti seu vídeo e fez bem para mim. Oh, Jesus! Olha eu me emocionando. Pôr na mão no nariz também, que não pode, mas deixa. Então, foi muito gratificante, não tem preço no mundo que pague isso. Eu me sinto realizada. Se o meu vídeo ajudasse uma só pessoa, eu falei para Deus que eu já ia me sentir realizada. E assim, foram várias pessoas por WhatsApp que me falaram que se identificaram em algum momento com o vídeo em uma determinada situação da vida dela. Então, eu fico muito agradecida a Deus por isso. E as pessoas também, né, que acompanharam, né, gente, os vídeos, porque eu sei que não é fácil a pessoa parar um tempo da sua vida para assistir os vídeos. Eu sou muito agradecida, eu me sinto muito agraciada, muito abençoada porque vocês estão assistindo também, viu? E que está fazendo bem para algumas pessoas que me falaram no WhatsApp, né? Eu fico muito grata a Deus por isso, sabe? Fico muito contente, muito grata. Nem sei mais o que eu falo para agradecer a vocês. Então é isso que eu queria falar, gente. Faça assim, você tem uma ideia, você tem um propósito, põe o vídeo em prática. E eu vou falar para vocês que mais adiante, né? Eu estou pensando o dia aí,
Eu tô pensando em fazer uma live, para assim, eu tô pensando fazer uma live para falar. Não sei se eu tô falando certo, gente. Esse negócio em inglês não é comigo. Acho que é live mesmo, né? Se não for, me desculpa. Para falar com vocês, deixar aberta a live para quem assistiu todos esses meus vídeos, se tiverem algumas dúvidas em referente a algum assunto que eu falei nos vídeos, que eu não fui clara, eu vou estar lá na live para vocês fazerem perguntas para mim. Pode fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou estar disposta a responder sobre o meu processo do luto e sobre os vídeos que vocês assistiram, se tiver alguma dúvida. Eu estou disposta a fazer para as pessoas que assistiram, para as pessoas também que não acompanharam, que estão passando pelo processo do luto, se vocês quiserem avisar, também estou disposta. Bom, estou disposta a ajudar a quem precise, né? Eu vou ver aqui o dia, daí eu vou deixar um vídeo curto lá no YouTube, no Instagram, né? Do dia, da hora que eu vou fazer. E espero que vocês estejam lá firme e forte comigo, viu, gente? Quem não tiver pergunta, pelo menos fica lá de companhia comigo, como vocês ficaram até agora nos vídeos, tá? E outra coisa que eu ia falar, eu queria falar para vocês que quando eu fiz quando eu abri esse canal Propósito do Luto, todos esses vídeos que estão aí até hoje, graças a Deus eu alcancei meu objetivo de todos os assuntos que eu queria falar para vocês. E agora em diante, o que eu pensei em postar vai ser o que eu estou vivendo diariamente, o que está me ajudando a me restaurar do processo do luto. Então, o que foi bom para mim, que eu estou vivendo, que eu estou percebendo, que está fazendo com que eu melhore, com que eu me recupere, com que eu me restaure, daí eu faço o vídeo e conto aqui para vocês. É isso que eu estou pensando agora. Só que eu vou falar uma coisa que aconteceu que eu gostei muito. Tem uma amiga minha que falou no WhatsApp, que falou assim: Cristina, por que você não faz um vídeo de como você conheceu o Eduardo, de como foi seu casamento com o Eduardo, de como você teve seus filhos, né? Daí eu gostei, porque ela teve coragem de pedir, eu gostei dessa interação, eu falei assim, eu vou fazer sim. Então esses vídeos, assim, eu não sei se dá um, porque vai ficar longo, se dá três desses assuntos. E daí falando com uma sobrinha minha, falei, olha só que interessante, a pessoa interagiu comigo e pediu mais vídeos, que gostaria de saber. Daí minha sobrinha falou: Ah, então também vou pedir, tia. Eu vou pedir que você faça dos momentos felizes que você teve com o Eduardo, com o tio Eduardo. Eu falei: Tá bom, eu vou fazer. Daí outra pessoa em particular também falou para mim que gostaria que eu fizesse para as pessoas que ainda são casadas, né? Tem o marido ainda aqui no plano terrestre, conselhos, né? Desse assunto de casal, né? Que eu poderia colaborar com isso. Também falou que eu falei que eu vou pensar e eu vou fazer. Então, tirando esses vídeos que as pessoas me pediram, os vídeos restantes que vocês vão ver agora, que eu estou pensando, é de como eu me recuperei, né? Que foi bom e deixar aqui para ajudar as pessoas. Então, gente, não esquecem. Eu acho que é a live que eu vou fazer, vou deixar um recadinho lá. Fica lá comigo, firme e forte, tá? Eu conto com a presença de vocês para isso. E assim, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Eu agradeço a escuta. Eu agradeço o tempo de vocês. Que Deus os abençoe muito. Fique com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Beijos.